Então, bora seguir aqui, velho. Semana passada a gente parou na seguinte situação. Ó, o que a gente falou até agora, tá? Deixa eu aproveitar, eu sempre gosto de dar uma recapitulada breve. A gente falou, começou falando um pouco da arquitetura do hardware. É inevitável que a gente tenha que conhecer a arquitetura do hardware, tá? O hardware vai ser composto essencialmente por um bloco que a gente chama de CPU, tá? Que o que ele faz? Esse, assim, conceitualmente, uma máquina muito simples. Ela vai na memória, ela acessa uma memória, tá? Então, não há que se falar em CPU sem falar em memória. Ela acessa uma memória, ela pega um bloquinho de informação que a gente chama de instrução nessa memória. Ela precisa decodificar o que é essa instrução, e aí lá assim, vai ter um código que diz o que tem que ser feito, onde estão os dados, quais são os dados, onde os resultados têm que ser armazenados. Tudo isso está nesse pacotinho de informação que a gente está chamando aqui de instrução. Ele vai lá, pega isso, decodifica, descobre o que ele tem que fazer, executa de fato o que é que tiver para executar, e aí eu sempre separo ainda didaticamente num outro estágio que eu volto àquela memória, acessar aquela memória para guardar o resultado, se houver a necessidade de acessar a memória para guardar esse resultado, tá? E aí a máquina, simplesmente, o que ela fica fazendo é repetindo isso, tá? Ela é uma coisa bem boba, simples, boba conceitualmente, tá? A implementação disso aqui tem várias nuances, tem vários detalhes, tá? A memória pra gente é um bloquinho muito simples também, conceitualmente, tá? A memória é um bicho bem complicado. Tudo isso que eu tô falando aqui pra vocês, rapidamente eles ganham assim, muita complexidade. A vantagem de a gente usar hardware simples é que a gente vai compreendendo o conceito básico e a gente vai, vocês vão pegando depois, na hora que vocês forem estudar processadores, sistemas de memória, sistemas em chip mais complexos, todos eles funcionam com base nisso que eu tô falando aqui, tá? É o mesmo fundamento, mas eles têm features adicionais, tá? Principalmente pensando em ganhar velocidade. Basicamente é isso que vai acontecer. Mas o que a gente entende como uma memória, tá? A gente vai modelar a memória como uma grande tabela, tá? Aliás, uma grande tabela aqui, onde eu tenho, tá? Cada linha dessa tabela, eu tenho um número que eu vou chamar simplesmente de endereço. Então, por exemplo, essa aqui eu vou começar com o endereço 0, essa aqui eu vou começar com o endereço 2, essa aqui eu vou dizer que é o endereço 4, endereço 6, endereço 8, endereço 10 e assim por diante. Normalmente eu estou indexando aqui essas tabelas, vocês veem de 2 em 2, por quê? Tá? Normalmente o que a gente coloca como endereçamento de memória é sempre em bytes. Tá? Então é uma tabela que só tem uma coluna, basicamente, tá? Uma coluna, e cada linha tem um endereçamento. E cada coluna dessa aqui só armazena 1 byte, só armazena 8 bits, tá? Máquinas diferentes vão acessar essa tabela de maneira diferente, tá? Então, por exemplo, o nosso processador que a gente está usando é um processador que a gente chama de 16 bits, né? Ele sempre lê e escreve nessa memória 16 bits de cada vez, então ele não sabe escrever byte a byte, tá? Então, sempre quando ele acessa a memória, ele sempre acessa o endereço 0 e o endereço 1 ao mesmo tempo. Tanto quando ele for ler quanto ele for escrever. Se eu pedir para acessar o endereço 4, ele sempre acessa o 4 e o 5 ao mesmo tempo. Ele não sabe acessar essas coisas de maneira independente, tá? Por isso que eu já estou endereçando dessa forma, tá? Só máquinas que têm palavras um pouco maiores, por exemplo, hoje é comum ter uma máquina com palavra de 64 bits, o celular de todo mundo aqui, o computador de todo mundo é de 64 bits, eles endereçam já 64 são 2, 4, 8 bytes, né? Eles já acessam logo 8 bytes numa tacada só, tá? Beleza. Essas duas coisas aqui, elas podem se conectar diretamente, tá? O CPU com memória, numa máquina razoavelmente mais simples, mas é bastante comum que a gente conecte isso por meio de um módulo de conexão que a gente chama de barramento, tá? Qual que é a vantagem de um barramento? Ele me permite conectar outros módulos de hardware, tá? Nesse mesmo barramento. E o barramento é uma coisa
que a função básica dele é traduzir endereços, é ler os endereços, tanto de escrita de memória que o processador está querendo acessar, e rotear isso, redirecionar o fluxo de informações, tá, entre os módulos que estão plugados no barramento. Então ele pode decidir fazer uma operação de leitura num endereço qualquer, em vez de ler alguma coisa na memória, ler alguma coisa pegar uma informação que está guardada num outro bloquinho num outro bloquinho de hardware qualquer, tá? É assim que a interface, que eu vou chamar aqui de interface software e hardware, que a gente vai usar para falar com os periféricos, tá? E automaticamente, cada periférico é um módulozinho de hardware especializado. A gente vai ver aqui, tem alguns que servem para traduzir bits em tensões, tá? Fazer interface física. Tem periférico que vai servir para a gente contar tempo, como se fosse um cronômetro. Tem periférico que serve para a gente fazer conversão analógico-digital. Tem periférico que serve para fazer conversão digital-analógico, que fazem interfaces com outros tipos de hardware que não são digitais. Tem hardware, aí pensando numa coisa um pouco mais sofisticada. No celular de todo mundo aqui, por exemplo, tem um hardware lá que é um decodificador de vídeo, por exemplo. Então, ele faz a função de decodificação de vídeo. Por que isso está em hardware? Porque é muito mais rápido. Tá? Assim, primeiro motivo, muito mais rápido. Segundo motivo, gasta muito menos energia fazer em hardware do que fazer em software. Terceiro motivo, enquanto o hardware está fazendo a função lá de decodificar vídeo, eu tenho um processador disponível para fazer qualquer outra coisa. Então, eu começo a pensar em processamento paralelo. Tá? E esses periféricos eles são justamente para isso, para a gente começar a habilitar essa ideia de processamento paralelo. Tá? Só que não é qualquer processamento, tipo assim, uma função muito especializada. Cada periférico faz uma função bastante especializada. Tá? E a interface de comunicação deles, afinal, como eles têm que se parecer do ponto de vista do processador, como se fossem uma memória, eles vão implementar o que a gente vai chamar de registradores, que são bloquinhos de memória bem pequenininhos, que servem simplesmente para a gente se comunicar com esses periféricos. Tá? Essa é a ideia básica da arquitetura. A linguagem C, eu fiz um primer rapidão com vocês, assim, meio que o básico de linguagem C, tá? Na semana passada. O que é o importante aqui? É compreender que, e por que linguagem C, tá? Cada linguagem de programação, toda linguagem de programação, ela, na verdade, quando a gente escreve um programa, a gente está escrevendo, eu tenho aqui a linguagem de programação, a gente está escrevendo um programa para um computador, que eu chamo de máquina abstrata, é um computador que não existe, tá? É simplesmente um computador, entre aspas, ideal, tá? Ideal no sentido de que ele é simplesmente uma ideia, tá? Uma abstração, como se fosse um computadorzinho de mentira. Cada linguagem de programação, ela parte do pressuposto de que esse computador abstrato é um computador diferente, tá? E aí vai ter dois tipos de programas, basicamente, tá? Ou o compilador ou o interpretador, que fazem a tradução entre o que essa máquina abstrata deveria estar fazendo para a máquina real, de fato, o hardware que vai executar aquilo, tá? Então, o compilador ou o interpretador da linguagem é o que vai fazer esse papel do lado de cá. Quem faz esse papel aqui é o programador, tá? Você escreve o programa numa linguagem de programação pensando nessa máquina abstrata aqui. Que é quando você está pensando na semântica. Vou escrever tal coisa porque significa isso. Vou escrever tal coisa porque eu vou criar uma variável porque eu consigo acessar depois. Você vai pensando desse jeito. Vou criar uma classe por causa... Enfim, tal que quer que seja. Por que a gente costuma usar a linguagem C nesse tipo quando a gente está trabalhando bastante baixo nível, tá? Porque a máquina abstrata ela é muito parecida com a máquina real que vai executar aquela linguagem, tá? Essa etapa de tradução aqui ela é uma etapa razoavelmente rudimentar. Rudimentar no sentido de que tudo que eu escrevo ali em C já é muito razoavelmente próxima a tradução já para o que a máquina real tem que fazer, tá? Diferente de linguagens de mais alto nível. Por exemplo, linguagem que tem orientação a objeto, linguagens dinâmicas que a gente chama, né? Tipo JavaScript que vocês estão fazendo e tal, que essa tradução é muito mais distante, tá? Tem umas linguagens que mais modernas aí, tá?
que elas também têm um modelo um pouco parecido com isso, mas elas adicionam algumas features. Aí eu vou exemplificar, que é uma linguagem que eu tenho estudado, e cara, assim, tá bem um hype em torno dela, que é Rust, que tem muitas vantagens nesse esquema de tradução, muito parecida com C em muitos aspectos, tá? Ela de proximidade com hardware, mas ela te dá várias construções de alto nível, principalmente pensando num sistema de tipos e tal, e algumas garantias que o hardware te dá, para te auxiliar no gerenciamento de memória. Tem muitas vantagens assim, eu imagino que em pouco tempo a gente vai começar a ver mesmo arquiteturas pequenininhas, que nem essa aqui, o MSP 430, sendo programadas mais nesse tipo de linguagem, tá? Mas, por enquanto, C realmente é o que domina aqui. E aí, na semana passada, eu mostrei para vocês dois conceitos assim, que a gente vai usar o tempo todo, normalmente não são muito abordados quando você está aprendendo linguagem C a primeira vez, quando você está executando em cima de um sistema operacional. Primeiro foi a ideia de máscaras de bits, tá? Eu mostrei para vocês as operações de ou e o ou exclusivo, tá? São operações lógicas, mas eu reinterpretei cada uma delas, tá? Como sendo uma coisa que faz. O ele serve para eu escrever zeros ou preservar o que está acontecendo lá. O ou serve para eu escrever uns ou preservar o que já tinha em algumas posições, alguns bits. E o shor serve para eu inverter alguns bits e preservar outros bits dentro da mesma palavra. Lembrando que muitas vezes eu quero alterar um bit em algum lugar, mas a minha máquina nunca trabalha um bit só de cada vez. Minha máquina sempre trabalha numa noção de palavras. Nesse caso aqui que a gente está tratando, 16 bits. Então ela sempre lê e escreve coisas em 16 bits. Tá? Se eu quiser acessar um bit só específico, eu preciso... Essa daqui é a técnica que a gente vai usar para poder tanto separar bits, tá? Quanto alterar bits de maneira seletiva, sem bagunçar os outros bits. E sem eu precisar ler a palavra toda, ficar fazendo muita confusão, tá? A segunda coisa que é extremamente relevante aqui para a gente é a ideia de ponteiros, tá? Ponteiros é um assunto razoavelmente bastante estudado quando você está programando um sistema operacional, tá? Porque você usa para construir estruturas de dados mais complexas, fazendo um gerenciamento meio que manual de memória. Aqui para a gente, ele vai ser o mecanismo na linguagem que vai permitir eu ler e escrever nesses registradores. Afinal, cada registrador desse tem um endereço específico lá no mapeamento de memória que o barramento implementa. Então, na hora que eu quero escrever um bit para fora, lá, eu quero gerar uma tensão num terminal, eu preciso escrever um bit num endereço específico nessa coisa de memória, tá? O mecanismo que a gente usa para isso é o ponteiro, tá? E aí a gente parou na semana passada nesse software aqui. E aí eu estava fazendo ainda bastante manual aqui a ideia dos ponteiros, tá? Para mostrar para vocês tanto a sintaxe de como é que eu declaro esses ponteiros, como a sintaxe de como eu posso inicializar esses ponteiros quando eu quero acessar periféricos, tá? Como é que eu uso esses ponteiros, por exemplo, aqui. Introduzir para vocês também aquela notação do e-comercial, que é para pegar o endereço de uma variável, tá? Então, mostrei essa coisa toda para vocês. E aí, a gente olhou esse programa exatamente que está na tela aqui, que é um programa bastante simples, tá? Eu inicializo alguns ponteiros que estão apontando para determinados endereços específicos. Eu escrevo alguns bits ali em algumas posições específicas lá na memória, tá? Nessa linha aqui, para eu desligar o Watchdog Timer. E aí, lembrando, o Watchdog é um módulo de hardware que é um cronômetro, basicamente, tá? O que ele fica fazendo é um alarme, né? É um timer. Ele fica olhando o tempo e se a contagem dele terminar aliás, se a contagem dele terminar, o que ele faz ele vai lá no processador e reseta aquela coisa. Bom, ele não nem pergunta nem nada, só vai lá e reseta, tá? Então a ideia é que de tempos em tempos, durante o meu programa, eu preciso ficar indo lá no Watchdog e falando para ele: ô Watchdog, eu tô aqui, tá tudo bem, tá? Eu não tô travado, o programa não tá travado. Vou lá e falo com ele. E aí ele reseta o timer e começa a contagem de novo. Nesse caso aqui, eu estou simplesmente desligando esse Watchdog Timer
Porque ele, nessa arquitetura do MSP da Texas aqui, ele sempre começa ligado, eu tô desligando. Didaticamente é isso que a gente faz, tá? Mas em alguma aplicação um pouco mais real, aí você tem que trabalhar um pouco um pouco melhor com esse outdoor. A gente vai chegar logo uma hora. Do lado de cá, nesse P1D, e aí eu recomendei que vocês vissem a documentação. O que eu tô fazendo, e lembrando aqui, ó, esse aqui é o datasheet desse chip específico. Lembrando que o P1D, tá, é um registrador que controla internamente aqui o que vai acontecer com esse bufferzinho aqui, tá? Que é um pedacinho de hardware lá, tá lá dentro perto dos pinos lá do processador, que é quando ele tá ligado, tá? O que ele faz é pegar o bit que apareceu nessa ponta aqui, que vem desse P1 out, e transformar ele de fato numa tensão elétrica que eu consigo medir, tá? Nesse caso específico aqui, eu estou mexendo no P1, na porta 1, no primeiro bit, no bit 0, tá? Que se vocês forem se lembrar aqui, olhando o esquemático da placa, é onde eu tenho ligado um LED, que é esse LED 1 aqui, tá? E aí a placa está conectada ali, deixa eu só conectar ela de novo. Ela deve estar piscando esse negócio aqui. Pronto. E aí quando você executar esse negócio aí, ela devia estar piscando esse bit. No meu caso ali está piscando, tá? E aí basicamente o que a gente está fazendo é, eu fico repetindo, fico num laço infinito aqui, mostrei para vocês que é bastante comum isso acontecer também nesse tipo de sistema aqui, basicamente a gente sempre vai ter um loop infinito. Eu inverto um bit e aí faço uma contagem aqui, tá? Fico decrementando um contador de 60.000 até ele chegar em 0. E aí eu repito essa coisa de novo, inverto o bit. Então, se ele estava aceso, ele apaga, espera um tempinho, que é o tempo que vai demorar aquela contagem. Inverto, se ele estava aceso, eu apago. Se ele estava apagado ou aceso, fico esperando mais um pouquinho. O efeito que eu vou perceber ali é ele piscando. Simples assim, tá? Então vamos começar a mexer um negócio que eu deixei para vocês meio que um desafio, que era ler o estado de um botão. Aqui eu estou mostrando para vocês como é que eu coloco uma informação para fora. Vamos botar uma informação para dentro agora. Vamos ler um bit, tá? Que é assim, a segunda tarefa mais simples que a gente quer. A primeira é tentar colocar um bit para fora. Esse aqui é meio que o modelo. Como é que eu boto um bit para dentro? Como é que eu pego algo no mundo físico e leio isso no meu software de forma que eu posso usar essa informação para tomar decisão dentro do software, tá? Agora vamos ler um bit. E aí o bit que eu quero ler é o estado desse botão aqui, tá? Então para isso, vamos por partes aqui o negócio, falar um pouquinho do como é que funciona, como é que essencialmente funciona o botão, tá? Percebam que eu tenho nesse pino P1.1 um botão. E aí, o botão é simplesmente uma chave, tá? Quando ele, nesse caso aqui específico, é o que a gente chama de push button, quando ele tá aberto, quando eu não tô fazendo nada, quando eu não tô encostando nele, quando eu não tô apertando ele vira uma chave aberta. Ele desconecta os dois lados aqui, que no caso está marcado com 1 e 2, aqui, esses dois terminais. Quando eu aperto, ele é como se fosse um fiozinho que conecta esses dois lados. E aí, repara o negócio, na hora que eu apertar esse botão, ele vai conectar aqui, ó, o GND, que é uma tensão física mesmo, né, que está sendo produzida, e vai conectar isso direto lá no pino P1.1 do meu microcontrolador. Toda vez que eu for ler ou escrever, você pode pensar o seguinte: o bit 0 eu vou associar com esse valor de tensão aqui que a gente chama de GND, que para todos os efeitos a gente vai chamar de 0 volts. E o nível lógico 1, o nível lógico alto, eu vou associar com essa tensão aqui, ó, de 3,3 volts, que eu vou só simplesmente ficar chamando de VDD, é a tensão de alimentação do processador, tá? Que nesse caso particular aqui são 3,3 volts, tá? Então repare, na hora que eu apertar o botão, tá bem simples de perceber, na hora que eu apertar o botão eu tenho que ler um 0 lá, em algum lugar. Na hora que eu soltar o botão, aí é que entra uma questão, a gente precisa olhar aqui antes, tá? Uma questão elétrica, antes da questão lógica, que é, se eu tô desconectado de um lado do outro, eu não sei dizer quanto que é a tensão que vai aparecer aqui. Isso é um problema, tá? Do ponto de vista
de engenharia. Se eu não sei dizer qual a tensão que vai aparecer ali, eu não sei dizer qual é o bit que eu deveria ler ali. Eu não tenho como afirmar que é o 1, não tenho como afirmar que é o 0. Tá? É simplesmente algo indefinido. Tá? Um nível lógico que eu desconheço. Eu não sei dizer o que vai aparecer aqui. Então eu preciso de alguma forma, eu preciso ter uma forma de definir esse nível lógico. Tá? E aí, eu queria mostrar esse diagrama aqui para vocês. Lembrando que esse P1.1 ele está conectado aqui, ó, de alguma forma. Tá? É alguma coisa que está conectada aqui. Então, o que eu posso fazer para definir esse nível lógico? Eu estou tentando achar minha caneta aqui para escrever e eu não estou aqui. Eu acho que não, aqui. Pronto, vai ficar esse roxão aí mesmo. O que eu preciso fazer para definir esse nível lógico? Tá? Repare que dentro dessa linha aqui, para a esquerda dessa linha, é tudo dentro do meu microcontrolador. Tá? Tudo que está à esquerda dessa linha aqui está dentro do meu microcontrolador. Repare que eu tenho um resistor aqui. Tá? Eu mostrei para vocês. O resistor, ele simplesmente cria para mim uma relação entre tensão e corrente. Quer ver? Igual a... Opa. Ai, não consigo escrever com esse negócio. V é igual a R I. Tá? Simplesmente isso. E aí, repara um negócio aqui que eu posso fazer, tá? Eu tenho um monte de coisinhas de controle, tá? Olha só, eu tenho uma outra chave aqui que eu posso usar, que normalmente ela fica aberta, ela desconecta um lado do outro. E aí, se ela está desconectada, a corrente que passa aqui é zero, tá? Como se não tivesse efeito nenhum. Mas pode ser que eu queira conectar isso, tá? Então, a primeira coisa que eu quero olhar aqui é, cara, eu quero conectar esses dois caras. O que eu preciso fazer para essa chave aqui funcionar? Opa, beleza. De onde que vem esse sinal que controla essa chave? Vem de uma porta E, tá? Então, preciso que ao mesmo tempo aconteça 1 do lado de cá e 0 nesse pino aqui, tá? Para aparecer 1 aqui, eu preciso ir lá no registrador e escrever o número 1. Sim, isso é a primeira coisa. Então, lá no meu software, vai em algum lugar, você tem que escrever 1 nessa posição aqui, num registrador que tem esse nome aí, tá? E eu preciso que apareça 0 do lado de cá. Para aparecer 0 do lado de cá, repare que eu preciso, ou eu posso usar esse P1dir para produzir esse 0. Tá? E aí, olha só que coisa já é pensado para isso. Tá? O 0, na hora que eu escrever o 0 aqui, ele vai habilitar esse resistorzinho do lado de cá. É isso que eu vou querer fazer. E ele vai desligar esse cara aqui. Ó. Pum, ele vai como se fosse abrir esse caminho aqui, como se fosse desconectar esse cara. E aí o único caminho que a gente vai ter para o sinal transitar aqui vai ser por meio desse caminho que eu estou marcando aqui de vermelho agora com vocês. Então o meu bit vai aparecer nesse lugar aqui, ó, P1in.x. É o lugar onde eu vou ler para poder acessar a minha informação. Tudo bem? Eu vou ter um outro amplificador aqui que pega a tensão, vai produzir o bit para mim e vai guardar ele em algum lugar, lá no lugar certo, vai acessar a memóriazinha, vai guardar esse bit lá dentro para mim, tá? Então é isso que a gente precisa fazer. Última coisa aqui, esse resistor, repare que a tensão que vai aparecer nesse terminal aqui depende da escolha desse bit de controle aqui, tá? Esse resistor aqui eu quero conectar ele no formato que a gente chama de pull-up, tá? Por quê? Porque na hora que eu aperto o meu botão, o botão puxa a tensão para baixo. Ele conecta a minha linha numa tensão que é 0. Então, ele define a tensão. Na hora que eu soltar o botão, eu gostaria que o resistor fizesse o trabalho de produzir o outro nível lógico. Se eu já tenho o nível 0 sendo produzido, eu quero produzir com o resistor esse nível lógico 1. Tá? E o nível lógico 1 eu preciso conectar essa tensão aqui, ó, VCC, DVCC. De Digital VCC, tá? Esse D aí. Então eu preciso ainda fazer aparecer um aqui, que é controlado por meio desse bit aqui, ó, P1out. Repare. E aí repare que esse P1out, ele tem uma dupla função aqui. Aqui no programa que eu estou mostrando para vocês, eu estou usando ele para falar, ó, esse bit que eu estou colocando aqui, ele vai aparecer lá do lado de fora. Mas é que vocês estão vendo que ele serve também, tá? Ele serve também para eu selecionar se o resistor aqui, ele vai perceber tensão alta ou tensão baixa numa das pontas dele. Tá? Então ele tem uma dupla função. É isso que esse diagrama todo está falando. Então vamos pegar daqui e vamos
Vamos programar agora. Deixa eu deixar isso aqui no canto aqui, tá? Eu vou começar a limpar um pouco esse software aqui, tá? Porque como eu mostrei para vocês, já tem a definição de todos esses ponteiros aqui, com esses nomes todos, na biblioteca da Texas. Então, eu vou começar a usar eles, tá? E aí vocês vão ver que a coisa vai ficar um pouco mais simples. Então, se já estão definidos todos os ponteiros para todos os registradores internos lá, eu não preciso desses meus ponteiros aqui, meus próprios ponteiros. Primeira coisa, tá? Vou, entre aspas, herdar lá do negócio da Texas. Lá na Texas eles fazem de tal forma que esses ponteiros, eles parecem, tá? Com variáveis. Então eu não preciso também da anotação da estrelinha, tá? Isso já tá, porque essa estrelinha ela tá meio que dereferenciada lá dentro já lá da macro lá que ele produziu, tá? Na hora que essa coisa vai dar certo. Então esse código aqui é equivalente ao que tinha antes, tá? Inclusive eu posso chegar aqui, por exemplo, compilar. Opa. Qual foi o erro que deu aqui? Ah, peraí. Eles não têm. Os nomes estão errados. Bit blá blá blá. Aí compilou. Se eu colocar meu programa lá na placa, só para fazer um sanity check, tá? Deixa eu... Eita, devagar isso aqui. Se eu fizer um sanity check aqui, botar, tá lá, meu programa tá rodando, vocês não estão vendo aqui, mas ele tá piscando lá do mesmo jeito que estava antes, tá? Então vamos parar aqui e vamos começar a mexer nessa coisa. Então vamos lá. Deixa eu botar uns comentários aqui. Desligar. Desliga o hotdog. Então vamos lá. A primeira coisa que eu preciso olhar aqui, tá? Eu quero configurar as coisas. Então, primeira coisa que eu quero aqui agora. O que eu quero que aconteça aqui, tá? Configura o I/O. Então, vamos por partes. Primeira coisa que eu quero, vamos estabelecer um programinha aqui, tá? Porque aí fica uma aplicação bem visível. Eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer uma modificação desse programa que pisca aqui. Vou fazer assim, se eu não estiver apertando o botão, eu quero que seja o mesmo programa que estava antes, pisque lá na frequência que está piscando, é uma piscada razoavelmente lenta. Se eu estiver apertando o botão, eu gostaria que esse LED piscasse mais rápido. E aí, na hora que eu soltar o botão, ele começa a piscar mais lento de novo. Tá? Porque aí eu vou perceber se eu consigo ter uma coisa visual para poder ver se eu estou conseguindo ler ou não o bit lá do botão que eu estou apertando. Então, vamos fazer essa modificação. Então, vamos lá. Se eu quero continuar piscando o botão, eu preciso configurar esse PONDIR aqui de tal forma que eu tenha lá a saída no meu sistema, tá? Mesma coisa que já estava acontecendo antes. Essa linha aqui, ela serve para configurar o LED, não me lembro, acho que é o LED 1 como saída. O pino que está ligado nesse LED como saída, para eu poder acender e apagar ele. Vamos produzir os outros sinais para eu poder ver a entrada, tá? Então, primeira coisa que eu quero aqui, vamos por partes aqui, ó. Eu quero desligar esse cara aqui, no pino P1.1, tá? Que é o bit 1 desse lugar aqui, P1, dessa porta P1, tá? E aí repare que vocês vão ver que vai acontecer uma coisa interessante, porque eu estou usando o bit 0 como entrada na mesma porta, o bit 0 como entrada e o bit 1 como... o bit 0 como saída para controlar o LED e o bit 1 como entrada para ler o botão, tá? Vai ficar bem claro essa coisa da máscara aqui, porque eu não quero bagunçar, misturar as duas coisas. Mas vamos lá então. Para eu configurar a entrada, né? Então, a primeira coisa que eu preciso aqui é desligar esse cara aqui. Para desligar esse cara aqui, eu preciso fazer o PONDIR, tá? Ser igual a 0. Todo mundo tá vendo aqui, né? Opa, professor. Na hora que você fez... E aí vamos fazer explicitamente, tá? PONDIR. Para escrever do jeito que eu tô fazendo aqui, ó. Ou é para escrever 1. Para escrever um 0... eu uso a operação de E, ok? E eu quero escrever na posição do bit 1. Então, eu vou usar aquela máscara bit 1, que eu já mostrei para vocês que já está declarada lá o número correto para fazer isso. E muita atenção nessa hora aqui, tá? Porque toda vez que você fizer o E, você precisa inverter aqueles bits. A lógica do E e do O invertida, tá? Então, teoricamente, isso aqui configura o... botão como entrada. O pino que está ligado lá no botão como entrada.
Primeira coisa que eu preciso que aconteça. Depois a gente vai checar aqui se eu não estou fazendo nada errado, tá? Se eu não estou fazendo nenhuma besteira aqui. Deixa eu até pegar minha colinha aqui. Espera aí, pessoal. Eu fiz uma colinha aqui. P1dir e com o inverso do bit 1, tá? Próxima coisa que eu quero que... Mais coisa que eu preciso que aconteça. Eu quero conectar o resistor de pull-up ou de pull-down. Quero habilitar essa chave aqui. Esse bit aqui já está 0, que veio do P1dir, que é o que eu acabei de mexer ali. Tá? Preciso habilitar aqui, ó, P1R Enable, Resistor Enable. Vem daí esse nome. Eu preciso botar 1 nesse lugar aí. Então, vamos lá. P1 Resistor Enable. Eu quero escrever o 1, então vou usar a operação de OU, tá? E eu estou alterando o bit 1. Lembrando que eu começo a contar os bits a partir do 0. Tá? Cadê minha colinha? Pronto. Aqui. Outra coisa que eu preciso conectar o VCC nessa ponta aqui. Então, eu preciso falar para ele, ó, na hora que você for escolher entre VSS e VCC, você vai escolher VCC. Então, eu preciso botar o bit 1, nesse lugar aqui, que é o P1 out, nesse bit 1. Então, isso aqui é habilita o resistor interno. Então, eu preciso aqui, ó, P1 out. Eu preciso escrever o bit 1. Então, a operação de OU nessa posição, que é do bit 1. Isso aqui é escolhe VCC no resistor. Pronto, tá? Então, tudo isso aqui eu estou fazendo, essas 3 linhas aqui. Deixa eu botar o comentário. Configura resistor como pull up. Tá? Para quê? Para eu poder, na hora que esse pino estiver solto, ele produzir o bit 1. E na hora que eu apertar o botão, ele produzir o bit 0, que é o que ele já vai fazer naturalmente. Tá? Seguindo aqui, então. Eu vou rodar esse negócio aqui para a gente ver se está acontecendo de fato o que a gente gostaria que acontecesse. Tá? Inclusive, eu sou bem orientado a programa um pedacinho, vou lá, boto no radar, testo, vejo alguma coisa. Tá? Principalmente quando eu tenho um debugger que é bom, como esse aqui do MSP430. Tá? Onde eu consigo inspecionar como é que está o estado dos meus registradores com muita facilidade. Tá? Então, o que eu vou fazer aqui? Repara um negócio, eu vou botar um breakpoint aqui para vocês, porque eu também sempre faço isso, tá? Eu vou botar um breakpoint estrategicamente posicionado bem aqui, ó, na primeira linha, tá? Desse loop infinito. Por quê? Porque toda hora que meu software começar a executar aqui, eu vou dar play, ele vai parar bem aqui, nessa posição. Se eu der play de novo, ele vai executar. Se ele passar por essa linha de novo, ele vai parar e vai me mostrar o que está acontecendo. Tá? Então eu boto um ponto de parada, porque eu não preciso ficar andando passo a passo com o meu hardware ali. Tá? Vocês vão ver que depois de um tempo, vocês começam a pensar muito em termos do debugging, usando esses breakpoints aqui, em vez de execução passo a passo. Tá? A execução passo a passo ela é bastante problemática quando na semana que vem a gente for falar de interrupções. Interrupções quebra toda essa sequência de executar as coisas passo a passo pra gente, tá? Mas vamos lá. Eu vou executar aqui. Repare que meu processador, tá? O que aconteceu até aqui, né? Teoricamente, ele desligou o watchdog, ele configurou o meu pino com essas 4 linhas que eu passei aqui para ele. Ele entrou no loop e aí, na primeira coisa que ele ia fazer no loop, ele parou. Então, a primeira coisa que eu quero dar uma olhada é, lembrando aqui, onde que eu vou ler a entrada, né? Eu vou ler a entrada nesse P1 in. Eu não estou apertando o botão, as minhas 2 mãos estão aqui, tá? Eu não estou apertando o botão. Se eu não estou apertando aquele botão... Cadê? Se eu não estou apertando o botão, o que eu deveria ver nesse pino P1.1, nesse lugar aí da leitura dele, P1in.1, aquele bit, eu deveria estar vendo o bit 1 nesse momento agora, tá? Se o resistor de pull-up está, de fato, corretamente configurado. Então, vamos... Cadê o P1in? Tá vendo aqui? P1in. Lá naquele bit, ó, P1in1, que é onde está ligado o meu botão, tem o bit 1 lá. Parece estar correto, tá? Eu vou soltar o programa aqui de novo, sem apertar o botão.
E continuou. Repare outra coisa que aconteceu, tá? E esse debugger aqui, ele é bem interessante porque ele marca de amarelinho todos os bits, todos os registradores que mudaram de estado entre duas observações, tá? Repare que tem coisa mexendo lá, ó, tá? Tem os outros bits estão potencialmente se mexendo. Mas eles não me interessam. Isso aqui potencialmente pode ser um problema, tá? Mas por enquanto eu não vou mexer muito, tipo, de resolver esse problema. Mas perceba, esse P em 2, ele mudou de valor. E não tenho nada. Por que ele mudou de valor? Porque eu não tenho nada controlando a tensão naquele pino. Tá? É aquilo que eu falei para vocês. Se não tem nada conectado naquele pino é o que a gente chama de floating voltage, ou floating pin. O pino está literalmente flutuando. É o... Não é literalmente, né? Mas é o linguajar que a gente usa. Isso quer dizer que não tem nada controlando a tensão que aparece naquele pino. Se não tem nada controlando a tensão que aparece naquele pino, não tem nada controlando o que bit vai aparecer aqui dentro. Tá? E isso potencialmente é um problema pra gente. Mas por enquanto só vou chamar a atenção, porque isso vai implicar alguns guidelines na hora que a gente vai programar esse tipo de hardware aqui, que meio que tem umas regras que parecem meio arbitrárias, do tipo, sempre configura os seus pinos como saídas e faz isso, ou sempre configura os seus pinos como entrada e faz tal outra coisa. Aí você fica, cara, por quê? Para evitar alguns probleminhas, algumas pinos balançando desse jeito que tem potencial para gerar problema no futuro. Mas olha lá, tá? Pino 1. Eu vou fazer agora a segunda parte do experimento. Eu vou apertar o meu botão, vou ficar segurando o meu botão o tempo todo e eu vou soltar meu programa de novo. Tá? Na hora que ele parar, ele vai mostrar para mim aqui como é que estava o estado daquele registrador na hora que ele parou. Aí eu posso até soltar meu pino porque não vai mudar mais, tá? Então... Ixi, peraí que tá dando uma contato aqui. Deixa eu... vamos lá então. Vamos ver se não... Então tô aqui, ó. P1.1. Tô segurando o botão. Tá apertado agora. Oh, fiz besteira. Peraí que fiz besteira. Entra no debugger de novo. Cliquei pra parar o debugger sem querer. Meu breakpoint tá lá? Meu breakpoint tá lá. Vou fazer uma primeira rodada sem apertar o botão. Esse aqui é o bit que a gente está observando, P1, 1. Apertei o botão, estou segurando. Rodei de novo. E aí repara lá o que aconteceu. Ó, na hora que ele passou aqui, tá? E aí na hora que eu parei, ele fez a leitura e falou, opa, o P1 em 1 tá como 0. Por quê? Porque esse botão está apertado, tá? Se eu soltar o botão, tá solto agora, eu rodar de novo, ele vai olhar lá e falar, opa, agora virou 1. Se eu apertar, tá apertado agora, e executar, virou 0. Então isso aqui mostra para vocês onde é que eu estou lendo o estado do botão, daquele botãozinho específico P1.1. Tá? Repare que agora eu tenho um bit que eu posso usar para tomar decisões no meu software. E isso aqui, cara, é uma coisa tão... Isso que eu estou mostrando para vocês é uma coisa tão pequena, tão bobinha assim. Mas esse aqui é o que vai fazer toda a mágica agora acontecer. Obviamente a gente vai aumentar o nível de complexidade com o tempo. Mas isso aqui que eu estou mostrando para vocês é tudo que vocês precisam saber para fazer toda a mágica de usar hardware, ou usar software, para controlar alguma coisa física usando hardware, tá? Por quê? Porque agora eu tenho um bit disponível nesse lugar aqui, cadê? P1 in, que o estado desse bit, ele tem um análogo, ele é análogo ao que está acontecendo no mundo físico. Eu apertei o botão ou não apertei o botão. Se eu apertei o botão, tem um 1 aí. Se eu não apertei o botão, tem um 0. Olha, se eu apertei o botão, tem um bit 0. Se eu não apertei o botão, tem um bit 1 guardado ali. Tá? E aí, o bit, agora, ele passa a ter um significado físico. E isso aí faz toda a diferença no mundo agora. Pergunta aí, Gabriel. Uhum. Uhum.
Então vamos lá. Ó. A pergunta, eu vou repetir a pergunta porque não tá gravando o seu áudio, só tá gravando o meu áudio aqui na minha gravação, tá? A pergunta que você tá me fazendo é: os outros bits estão mudando, como eu comentei ali, por um processo que aparenta ser meio aleatório. Que de fato é meio aleatório mesmo, tá? Não é, assim, aleatório numa primeira aproximação. É interferência, na verdade, que está acontecendo aqui. O hardware, ele funciona como as trilhas da placa, elas funcionam como pequenas antenas. E aí, como se fosse antena de rádio, tá? Chegou o sinal de rádio ali, ela vai balançar a tensão. Se a tensão ficar suficientemente alta, ele vê a tensão 1. Se ele ficar suficientemente baixa, ela vê a tensão 0. É isso que está acontecendo lá. Só que, repara, no nosso botão, esse que é a sua pergunta, se isso pode acontecer no bit que a gente está lendo aqui. A probabilidade disso acontecer é muito baixa, porque o tempo todo eu tenho, para os 2 bits, eu tenho o tempo todo a tensão muito bem definida. Ou ela é 0, quando o botão tá apertado, ou ela é 1 quando o botão não tá apertado. Tá? Então o tempo todo tem uma coisa definindo a tensão, tem uma fonte de tensão literalmente definindo a tensão naqueles pontos ali. Tá? Quando é que acontece essa coisa de ficar meio bit solto lá, meio que flutuando aleatório? Quando não tem nada definindo a tensão. Tá? Por exemplo, uma chave aberta, só desconectou alguma coisa, quando tem uma coisa desconectada, a tensão fica meio flutuando lá. Sacou? Não, normalmente é bem definido. E não só é bem definido, como, você repare, vai ser mal definido quando está uma coisa desconectada, tá? Só que é razoavelmente fácil da gente detectar quando alguma coisa está desconectada também. Por exemplo, a porta USB do seu computador, ela não fica dando problema, ela não fica lá, tipo, quando não tem nada conectado, seu computador funciona, ele não fala nada sobre aquela USB. Mas quando você conecta alguma coisa, você não precisa falar pro hardware que conectou. O hardware sabe que alguma coisa aconteceu ali, né? E aí ele fala, opa, pô, você espetou algum negócio aqui. Ele percebe, tá? Uma mudança, aquilo não é uma mudança de 0 para 1, de 1 para 0 num bit. Não é isso que acontece quando você pluga teu USB lá. O que acontece lá é alguma coisa que estava desconectada, é um outro conceito, é um conceito elétrico, você é fora dessa lógica booleana. Alguma coisa estava desconectada, foi conectada, tá? Como é que a gente mede isso, tá? Eu uso um resistor, igualzinho eu estava usando ali agora com vocês, eu uso um resistor para medir uma correntezinha. Eu boto um resistor, na hora que eu deixo na minha linha, sempre uma tensãozinha lá, é isso que o USB faz. São 4 pinos, por exemplo, USB, que é um bom exemplo, tá? Tem um pino que é 5 volts, tem um pino que é de 0 volts, a referência, o terra, e tem dois pinos de sinal. Aí o que acontece quando você pluga o cabo lá dentro? Tá? Eles vão se conectar assim, né? Pum, eles vão conectar aqui assim, tá? No lado de cá do seu periférico tem um resistorzinho, tá? Não é muito pequenininho não, mas tem um resistor que conecta o VDD com o 0 aqui, tá? Então ele, como se fosse, vai conectar do lado de cá. E aí vai aparecer uma correntezinha aqui, tá? Ele vai forçar uma correntezinha aqui na hora que você conecta essa coisa. Tchum. E aí, nessa ponta de 5 volts, tem um hardwarezinho, que não é um hardwarezinho tão simples, mas também não é super complicado, que ele fica medindo a corrente que passa ali o tempo todo. Aí ele tá olhando, se está desconectado, a corrente tá 0. Tá bem definido o que tá acontecendo. Se a corrente aumentar, aí o que ele faz? Opa, a corrente aumentou. Se aumentou a partir de um determinado limiar, ele fala, ó, a partir de tanto, eu vou considerar que a corrente é porque conectou alguma coisa. Aí ele troca um bit lá em algum lugar, troca um bit por 1, o teu computador tá lendo esse bit o tempo todo e fala, opa, alguma coisa aconteceu lá na USB, preciso ir lá e ver. E aí o teu computador inicia o protocolo lá de handshaking, a coisa toda, e ele vê se estabelece essa comunicação, tá? Então, você vê, é muito parecido com o que a gente tá fazendo aqui agora, tá? Num nível um pouquinho mais de sofisticação, tudo bem? Mas a gente quer o máximo possível evitar coisas desconectadas no nosso hardware. Tudo bem? O máximo possível. Tá? Seguindo aqui, mas olha só. Agora eu posso, por enquanto eu estava olhando no debug, mas eu posso usar esse bit que eu vi lá, que tá correspondendo ao estado do meu botão, no software. Como é que eu faço isso? Olha, é como se fosse ler uma variável. Vamos lá um negócio aqui. Eu vou deixar essa linha aqui, ó. Eu vou entrar no meu loop,
eu inverto. Eu vou ficar piscando, tá? Se estava aceso é para apagar, se estava apagado eu quero acender. Eu vou fazer um if else aqui. Porque, repara o negócio. O que controla o tempo, a frequência do piscar, é essa variável aqui, esse valor de 60 mil. Tá? Porque isso vai entrar nesse contador. Se eu botar um número maior, demora mais tempo para contar, esse loop aqui. Se eu botar um número menor, demora menos tempo, então deve ficar mais rápido. Então vou botar um if aqui. Minha informação está no P1 in, repare. E aí aqui vai entrar aquela história da máscara de novo. Na hora que eu leio o P1 in, eu leio todos os 8 bits que tem aí. Lembrando que isso aí é um registrador de 8 bits, tá? Só que eu não quero, não me interessam todos os 8 bits. Cadê? Apaguei aqui o negócio, né? Não me interessam todos os 8 bits. Só me interessa um bit específico. Então, o que eu quero fazer? Deixa eu marcar aqui, ó. Tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, que é o P1 in. Eu quero ver o que acontece nesse bit e eu quero tirar a influência dos outros. Eu não quero ver os outros, tá? Então, o que eu vou fazer? Olha só a minha ideia. Eu vou usar a qualidade de máscaras de novo. E eu quero transformar isso aqui numa coisa que vai ser 0, se esse bit aqui for 0. E eu quero transformar isso aqui numa coisa que seja diferente de 0, se essa coisa aqui for diferente de 0. Beleza? Então, para isso, eu preciso pegar o bit que está aqui e copiar ele aqui. E eu preciso de todos os outros bits virem 0. Então, eu quero que apareça 0 aqui, 0 aqui, 0 aqui, 0 aqui, 0 aqui, 0 aqui e 0 aqui. E aí, olha só o que vai acontecer. No resultado da operação ainda que eu preciso descobrir qual é, né? Vamos lá. Depois de terminar essa operação, se esse bit x, que é o que eu estou lendo lá no meu botão, for 0, tudo deu 0. E aí o meu software está lendo o inteiro, que é 0. Se tiver o bit 1 do lado de cá, eu vou estar lendo o valor, tá? 2, né? Que é o número que vai aparecer aqui, que é diferente de 0. Então eu consigo usar um if else para tomar essa decisão. Ah, se eu ver 0 é uma coisa, se eu ver diferente de 0 é outra coisa, tá? Então vamos lá. Como é que eu faço para pegar um bit qualquer e transformar em 0? Tá? Como é que eu faço para pegar um bit qualquer e transformar em 0? Opa, se eu quero escrever 0, eu uso a operação de e, tá? Lembrando, o ou eu escrevo 1, o e eu escrevo 0, tá? Então, eu vou usar a operação de e, e aí eu preciso, onde eu quero escrever 0, eu quero que apareça um 0. Então, perceba que esse número aqui vai ter que ser, tá? 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, para poder simplesmente transportar isso aqui, copiar, 0, que é exatamente aquela constante bit 1 que já estava definida aí em algum lugar. Tudo bem? Tranquilo? P1. Vai lá que eu já tô fechando. Vai lá, mas já tô fechando. Depois você termina de ver na gravação. Então, olha só. Se isso aqui for verdadeiro, quer dizer que o bit que estava aqui foi o bit 1. E se o bit que está aqui for o bit 1, quer dizer que meu botão está solto, está desconectado. Então, eu vou deixar ele como estava antes. Ó. Tá. Else. Eu vou inicializar essa constante, sei lá, com um número menor aqui, sei lá, 20 mil. Tá? Pronto. E aí, repare, vou fazer isso. Deixa eu compilar. Não deu problema. Vou gravar. Vocês não vão conseguir ver aqui, mas eu vou descrevendo o que está acontecendo. Eu preciso melhorar, botar uma outra câmera aqui para vocês poderem ver o negócio piscando. Vai ficar mais legal. Agora eu quero tirar meus breakpoints aqui. Eu não quero parar o software, quero ver o que está acontecendo. Então, eu dei play. Meu LED está piscando com a velocidade que ele estava piscando antes. Tá? Com a velocidade que ele estava piscando antes. E aí, apertei o botão, passou a piscar um pouco mais rápido. Soltei o botão, ele voltou a piscar um pouco mais devagar. Tá? Então, repare, isso aqui está me permitindo usar esse bit para tomar uma decisão dentro do meu software. E quem produziu esse bit aqui? O botão, uma coisa física. Tá? Uma coisa física. Tudo bem? Esse aqui é o rudimento de ler algo físico. Ler algo de fora. Tá? Com isso aqui que eu estou mostrando para vocês, com esse
setupzinho, esse templatezinho aqui, tá? De software, vocês conseguem agora meio que fazer qualquer aplicação, tá? O que eu vou fazer agora, a partir de agora, é ir falando, cara, como é que eu faço isso aqui de maneira mais rápida? Como é que eu leio mais bits de uma vez só? Como é que eu faço isso? Como é que eu faço aquilo? Aí meio que começar a resolver problemas ou mostrar para vocês algumas aplicações um pouco mais específicas. Um protocolo específico. O que tem que acontecer nesse protocolo? Qual é a sequência de bits que precisa? Não sei o quê. Mas é tudo meio padronizado. Ler um bit. Reparem lá então. Isso aqui vai configurar um bit para eu poder ler. E isso aqui vai configurar um bit para eu poder escrever, para eu poder botar para fora, tá? E aí, botei para fora, simplesmente é como se fosse escrever numa variável. E aí, o rato vai fazer a mágica de aparecer a tensão lá do lado de fora. Para ler alguma coisa de fora dentro no meu software, basta eu vira um problema de ler uma variável. Então, repare que até o software está abstraindo essa noção aqui de o que é hardware, o que não, o que vem do hardware, o que vem de fora do hardware. Começa a ficar até meio abstrato, tá? Então, para a gente aqui ficar parecendo que é como se fosse uma variável. Só que essa variável quem está produzindo alguma coisa física, tá? Mesma coisa, na hora que eu escrevo numa variável, em algumas das variáveis, nessas variáveis que tem essa coisa, né, eu escrevo numa variável, aparece uma coisa física lá, o hardware produz um efeito físico, tá? E aí, assim, essa aqui é a interface básica entre o software e o hardware, tá? Isso que eu estou mostrando para vocês é razoavelmente simples, mas é pronto. Isso aqui é, agora o que a gente vai ver é detalhes, detalhes e detalhes, tá? Vamos parar aqui, então, a pedido do Gabriel fazer só 1 hora, e é aqui que eu vou mostrar para vocês na terça-feira, tá? Terça-feira vamos resolver um outro problema, que é o seguinte. Olha só esse pedacinho do software aqui, tá? Esse pedacinho do software está aqui simplesmente para fazer um atraso. É para deixar o meu processador ocupado para poder, de fato, passar um pouco de tempo, tá? Esperar um tempo, para eu poder ir lá e inverter o estado do LED. Para eu perceber esse efeito dele piscando, tá? Eu preciso deixar passar um tempo. Eu acendi, tem que esperar deixar um tempinho para depois apagar. Tem que esperar um tempo apagado para depois acender. Isso aqui do jeito que está aqui, é o que a gente chama de software delay, né? Um atraso em software. Basicamente, você faz alguma coisa que não faz um pedacinho do programa que não faz nada, basicamente, tá? É um loop que não faz nada, só gasta tempo. Vamos na terça-feira, vou mostrar para vocês como é que eu uso um pedacinho de hardware especializado para contar o tempo, tá? Por quê? Porque ele vai me permitir 2 coisas. A primeira delas é liberar o processador para fazer alguma coisa enquanto eu estou esperando esse tempo aí do LED e light ter que ser alterado. Inclusive, desligar o processador, tá? Que é algo que é uma das partes que mais consome energia dentro desse módulo inteiro. É o que o seu telefone faz, por exemplo, tá? Quando ele está aqui, do jeito que ele está aqui, ele pega e desliga um monte de coisa lá internamente quando você não está usando ele. Não está tudo desligado, tá? Mas uma boa parte do hardware aqui está literalmente desligado quando ele está assim. E aí quando você aperta, por exemplo, aqui um botão, ele liga de novo, ele faz uma mágica lá e liga um monte de coisa de volta. Esse processo é razoavelmente rápido, tá? Ele é suficientemente rápido pra gente, na hora que a gente clica o negócio, porra, o negócio ligou em resposta ao meu botão, assim, foi muito rápido, tá? Mas tem um monte de coisa que acontece lá dentro do hardware nesse meiozinho do caminho. E aí vocês veem, ele desligou de novo, pra quê? Pra economizar a bateria, tá? Pra que a bateria dure mais tempo, ok? Então, vou mostrar pra vocês qual que é o princípio de fazer isso. Segundo, outra coisa que o timer vai permitir a gente fazer. O timer em hardware ele vai permitir a gente contar tempo com muita resolução. Muita precisão. Eu quero contar 1 segundo, eu conto segundo assim, cara, muito certinho. Tá? Um relógio assim, com muita resolução. Eu quero contar milissegundos, eu conto milissegundos com muita resolução. Tá? Coisa que fazendo assim em software fica muito mais difícil de fazer, porque aqui eu não tenho nenhuma informação de quanto tempo isso aqui demora, tá? Eu tenho um chute, né? Ó, demora... Eu sei que com 60 mil demora mais que com 20 mil. Aproximadamente 3 vezes mais. Mas eu não sei dizer quanto cada um desses demora, tá? E a gente, boa parte das aplicações que tem hardware, que tem processamento físico de alguma coisa, tá? O tempo importa muito. Eu quero que alguma coisa seja
cravada lá no tempo, tá? E eu vou mostrar isso para vocês na terça-feira, como é que a gente faz essa medida de tempo. Tudo bem, gente? Alguma dúvida até aí? Diga lá, Davi. De acordo com o clock do processador, mas é um pouquinho mais. Então, mas é um pouquinho mais complicado, porque é o seguinte. A pergunta aqui é: esse tempo aqui não vai ser de acordo com o clock? Vai, tá? Tudo vai ser de acordo com o clock. Eu vou mostrar para vocês que a gente vai precisar controlar esse clock, tá? E tem mecanismo de hardware lá para controlar isso também. Só que acontece, aqui no nível do C, eu não estou vendo exatamente quais instruções ele está produzindo. Eu preciso parar, ver no nível do assembly que ele produziu, quantas instruções e ver para cada uma delas quanto tempo ela demora. Quantos ciclos de clock, e aí falar, beleza, cada ciclo é tanto tempo, e aí eu vou lá e conto. Tá? Mas vou mostrar para vocês que tem um. Quando a gente usa o hardware para isso, fica muito, muito mais simples do que ficar fazendo essa contagem o tempo todo. E não só mais simples, repare que negócio. Quem decide o código de máquina que vai ser produzido é o compilador. E se por qualquer motivo aqui eu trocar uma vírgula, tá? Sei lá, pode ser que eu troque de 20 mil para 10 mil e ele decida, tá? Por conta disso, trocar o pedacinho de código que estava pro lado de cá, porque ele percebeu alguma otimização diferente que ele não tinha percebido antes. Ele vai produzir um código diferente, eu preciso parar e ir lá olhar o assembly que ele produziu, que potencialmente é diferente, e aí começa a ficar um negócio. Começa a ficar muito baixo o nível. A gente quer tentar aumentar o nível de abstração para trabalhar com hardware. É isso que eu vou mostrar para vocês. Para ficar mais independente disso. Do programa que você escreve aqui. Então, beleza. Acho que eu vou parar essa gravação aqui. Acho que por enquanto tá bom, então, para a gente ficar nesse timing de 1 hora.